Boa tarde, minha irmã querida, meu irmão. Bem-vindos a mais um culto de mulheres da Primeira Batista de São Paulo. Bem-vindos ao meu lar. E eu quero te convidar a prestar culto ao Senhor neste momento. Nós vamos louvar e exaltar o Senhor durante toda essa celebração. Vamos aprender a descansar e confiar no Senhor. Em Salmos, no capítulo 62, a partir do versículo 5, diz assim: Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é nosso refúgio. Vamos cantar em louvor a nosso Deus? Cante comigo.
Graças a Deus por todas as coisas, na verdade. Nesse momento, nós vamos orar pelos enfermos. E diante disso, quero deixar com vocês um beijo da irmã Ismênia e do irmão João Marcos. Eu sei que você deve estar sentindo falta de ver o rostinho deles, na verdade. Eles foram acometidos pelo Covid-19, infelizmente, mas pela graça e pela bondade do nosso Senhor, eles estão medicados, bem tratados e logo, em nome de Jesus, estarão com a saúde completamente restituída. Nós cremos em Deus e nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, não é verdade? Neste momento, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, se lembre de alguém que tem precisado da mão de cura do Senhor, ou até mesmo se for você mesmo, ore por si mesmo. E neste momento, inclua nas suas orações a irmã Ismênia e o irmão João Marcos. Vamos pedir ao Pai, que é o médico dos médicos, que venha intervir na saúde dos nossos amados irmãos e de todos aqueles que estão necessitando neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado a Deus, nós cremos em Ti. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que nos criou e aquele que conhece no mais profundo, ó Deus, a nossa vida, o nosso sistema, ó Deus, de saúde. O Senhor conhece o nosso corpo, ó Deus, e nós te louvamos, Senhor, pelos teus cuidados e pelas tuas provisões. Colocamos diante da tua presença agora a vida da irmã Ismênia, Senhor, a nossa amada. Ó Deus, colocamos diante de ti a vida do irmão João Marcos, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, o quão preciosos eles são para nós, mas nós sabemos que muito mais eles são preciosos aos teus olhos, Senhor. Então, Deus, envia para eles, Senhor, a cura, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, coloca as tuas mãos, ó Deus, tira, Senhor, todo o desconforto, ó Pai, e que o corpo deles, Senhor, venha se restabelecer, ó Deus, prontamente. Que logo nós estejamos juntos e nós possamos vê-los, ó Pai, cantando, sorrindo, conversando, como sempre nós vemos. Muito obrigada, Senhor, pela vida deles, ó Pai. Nós colocamos nas tuas mãos também, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, necessitando, ó Deus, da tua mão, ó Pai. A tua mão de cura, a tua mão, Senhor, que traz paz, que acalma, que renova as esperanças, Deus. Fica conosco, Senhor, porque nós não temos para onde ir se não for ao Senhor. O Senhor, que é o nosso Jeová Rafa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, muito atentamente, nós vamos receber a palavra vinda do Senhor através da vida da nossa linda e querida Jaqueline. Estamos mais uma tarde junto e separados, cada um na sua casa, mas que podemos cultuar o nome do Senhor juntos. Nós vamos meditar nessa tarde no texto que fala sobre as tempestades da vida, sobre Jesus anda sobre o mar. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 até o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram:
é um fantasma. E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Que a palavra do Senhor fale aos nossos corações nessa tarde. Então, as tempestades da vida. Neste texto, eu separei 4 momentos importantes desse texto. O primeiro momento diz respeito às tempestades que elas vêm sobre a nossa vida de forma repentina. As tempestades chegam de repente, sem a gente esperar, a tempestade chega na nossa vida. Esse texto ele tem até correlação do que está acontecendo hoje em dia com essa pandemia, essa enfermidade que tem assolado o nosso país e o mundo. Quem que ia imaginar aquilo que nós estamos passando hoje, essa pandemia que se instalou no mundo e no nosso país? Quem poderia imaginar que o ano de 2020 seria desta forma? O texto declara que Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco, mas ele não foi. Ele foi para o monte para orar. Quem sabe Jesus já estava prevendo a tempestade que viria e ele precisava se preparar e ele precisava orar, mesmo sendo ele Deus. E ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E aquela experiência da tempestade, ela tinha que ser a sós, tinha que ser os discípulos passando sozinhos, para que fosse provado a fé deles. O texto diz que soprou um forte vento e as ondas batiam com força no barco. Quem conhece o Mar da Galileia, a geografia do Mar da Galileia, eu e meu marido fomos por 2 vezes, tivemos essa oportunidade de estarmos lá, sabe que o Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago chamado de mar. E ele é rodeado por muitas montanhas. E aquelas montanhas ao redor, nas laterais, fazem com que o vento, quando ele vem de um certo lado, ele vem canalizado e ele forma ondas revoltas. Aquele mar, aquele lago que é tão tranquilo, com águas calmas, ele torna-se revolto de repente, forma-se uma grande tempestade de repente. E as ondas naquele dia estavam tão grandes que os pescadores tiveram medo. Olhe, para pescador ter medo é difícil, né? Pescador tem intimidade com o barco, tem intimidade com o mar, e eles terem medo é uma coisa difícil. De onde será que veio aquela fúria? De onde veio aquela tempestade? E diz o texto que os discípulos estavam mediante aquela circunstância toda e eles tinham que remar, usando toda a sua força, até que o texto diz que eles estavam cansados de remar. Assim são as tempestades em nossas vidas. Elas são repentinas, elas aparecem de repente sem avisar e às vezes nós estamos lutando com as nossas forças e olhando para o problema na nossa vida e a gente olha para esse problema e a gente pergunta assim: Senhor, de onde veio essa tempestade? Por que veio? Por que ela está acontecendo na minha vida? Quem é o culpado, Senhor, por essa tempestade? Será que há algum culpado para isso estar acontecendo? Então, sem esperar, chega a tempestade na vida da gente, muitas vezes na nossa casa, na nossa saúde, em relacionamentos, no trabalho, gerando crise
e nós perguntamos a Deus: por que, Senhor, isso está acontecendo na minha vida? Eu experimentei uma tempestade há pouco tempo, dia 19 de maio, meu marido, ele foi diagnosticado com sintomas do Covid-19. E eu digo para os irmãos que eu senti muito medo. Eu senti um pavor muito grande. Medo que os sintomas na vida do meu marido fossem crescentes, fossem aumentando, piorando, e medo de ser também contaminada com essa enfermidade. E durante o tempo que ele ficou em isolamento dentro de casa, em outro quarto, eu num quarto, ele em outro, que são 14 dias que fica assim, né, em isolamento. Durante aquele tempo, muitas noites, eu acordava de madrugada para orar, para clamar, e muitas vezes eu não tinha nem palavras para falar para o Senhor, de tanto medo que eu estava sentindo, e eu recitava texto da palavra de Deus. Eu recitava o versículo: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Eu recitava: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu recitava também: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. E aqueles versículos vinham na minha mente, e aqueles versículos me confortavam, me davam forças. Então, sem esperar, muitas vezes vem a tempestade sobre nós. E a gente pergunta: por que isso está acontecendo? Talvez você esteja vivendo também uma tempestade, e talvez você esteja cansado de remar, de lutar, de ir contra a tempestade, e você não tem mais força, e sua energia está se esgotando, seus músculos estão ficando cansados, e você não sabe mais o que fazer, e vem o desespero. Mas há uma coisa, um segundo momento nessa história, e um segundo momento muito confortante, é que Jesus vê as tempestades. O mesmo episódio que aconteceu na vida desses discípulos, nós lemos também em Marcos 6. E nós vamos ler no versículo 48. É Marcos 6, de 45 em diante. Mas vamos ler o 48. Diz assim: ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Ele viu. Jesus vê as tempestades. Jesus vê quando está cansado. E Jesus viu que eles estavam cansados de remar. E Jesus foi ao encontro deles. Tenha certeza que Deus nos vê. Ele contempla todas as nossas tempestades. Ele não só contempla as nossas tempestades, como ele vai ao nosso encontro para nos socorrer. Ele vai ao nosso encontro, ele vai ao encontro do nosso sofrimento, da nossa dor, do nosso desespero. E Jesus levantou do lugar da oração e ele foi. E há uma versão da Bíblia que diz que ele foi na 4ª vigília da noite. Os judeus, a noite era dividida em 4 partes. A primeira parte, a primeira vigília da noite, era de 6 às 9 horas. A segunda vigília era de 9 à meia-noite. A terceira vigília era de meia-noite às 3. E a 4ª vigília era de 3 às 6 da manhã. E a partir das 6 da manhã, os judeus já consideram dia. Agora, por que Jesus foi na última vigília da noite? Por que Jesus foi na 4ª vigília? Por que ele demorou tanto? Por que demorou tanto para me acudir? Porque o Senhor age nos momentos diferentes que nós desejamos. Os discípulos estavam num barco, sem recurso tecnológico, no meio de um mar revolto, desesperados, cansados de remar. Já passava das 3 horas da manhã. E de dia já é complicado uma tempestade, imagina à noite. E por que Jesus não foi na primeira vigília? Por que Jesus foi na 4ª vigília da noite?
Tem 3 respostas que nós encontramos para essa pergunta. Eu queria refletir com você nessa tarde. A primeira resposta, porque Deus estava mostrando para eles que o tempo do socorro de Deus depende da soberania dele. O socorro de Deus vem quando Ele quer. É no momento de Deus. O relógio de Deus é diferente do nosso. Nós estamos no Cronos. Deus está no Kairos. Ele é atemporal e Ele faz as coisas na hora certa. Ele nunca chega atrasado. A palavra de Deus afirma que Jesus veio na plenitude dos tempos. Deus enviou na plenitude dos tempos significa que Deus enviou na hora certa Jesus. E Jesus atua na sua vida na hora certa, no momento exato. E o Senhor, Ele quer mostrar isso, que Ele atua de acordo com a sua soberania. A segunda resposta pela qual o Senhor foi na 4ª vigília da noite socorrer aqueles discípulos é porque a resposta vem do Senhor e não das circunstâncias. Você está remando com as suas forças? Você se acha muito inteligente? Deus quer te mostrar que não é pelas suas forças humanas, não é pela sua formação, não é pelo seu dinheiro, é pela força do Senhor dos Exércitos que você vai vencer essa tempestade. Ele renova as nossas forças, Ele dá força ao cansado, Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. E se você está sem força, humilhe-se diante da presença de Deus e Ele vai revigorar as suas forças. Nem sempre o Senhor tira o sofrimento, mas Ele dá forças em meio ao sofrimento. A terceira resposta pelo qual Jesus foi na 4ª vigília da noite socorrer os discípulos é porque Ele queria mostrar que Ele começa a atuar quando terminam as nossas forças. Deus espera o momento certo para Ele agir. Entenda que Ele é Senhor, entenda que Ele é soberano, que o tempo dele é o Kairos, é o tempo de Deus. É possível que você esteja vivendo uma crise, é possível que você esteja vivendo uma enfermidade, que você esteja no meio de uma tempestade, numa depressão, com medo, sofrendo, e você está cansado de remar, você cansou de remar e está dizendo, por que é que ele não veio ainda? É possível que você esteja pensando isso. Diz o texto que Jesus foi ao encontro deles. Ele foi ao encontro do barco, andando sobre as águas. E ele disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenha medo das aflições, não tenha medo da tempestade. Sou eu, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, no mundo tereis aflições, mas tenham coragem. Sou eu que estou aqui. Eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Eu sou a promessa. Eu vim acudir vocês. E ele termina dizendo, não tenham medo. Que coisa maravilhosa. Eu não sei o tamanho da sua tempestade. Eu não sei a dor que você está sentindo, não sei o sofrimento que você está passando hoje, mas o Senhor manda te dizer, nesta tarde, não tenha medo, ânimo, coragem, porque sou eu que estou aqui com você. Ele manda te dizer isso. E foi isso que eu experimentei o tempo que eu tive medo com a enfermidade do meu marido. E o Senhor chegou, o Senhor estava comigo, o Senhor esteve conosco e o Senhor nos socorreu e o Senhor curou meu marido. Terceiro momento dessa história. A tempestade na vida nos ensina a ter fé. Se tudo corresse bem na nossa vida, a gente nem procurava Deus. Quando as coisas estão bem na nossa vida, a gente ora menos, não é mesmo?
Quando a coisa tá feia, a gente busca mais, a gente clama mais, a gente ora mais. Isso faz parte da natureza humana, da nossa natureza. E é no sofrimento, é na tempestade que a gente aprende a ter fé, a ter confiança. E aí nós vemos aqui o apóstolo Pedro. Pedro era um que estava no barco. E Pedro, ao mesmo tempo que ele é valente, ele é medroso. Ele disse a Jesus: jamais te negarei. E negou a Jesus 3 vezes. Ele é aquele impulsivo que pegou a espada e cortou a orelha do soldado. E agora ele está apavorado, achando que Jesus vindo sobre o mar era um fantasma. Mas é Pedro que diz assim para o Senhor: se é o Senhor, mande que eu vá andando sobre as águas até onde o Senhor está. Demonstrando com isso fé. E Jesus diz para ele: vem. E Pedro sai do barco e vai na direção de Jesus andando sobre o mar. Mas de repente, ele atenta para a força do vento e ele começou a afundar. Enquanto seu foco estava em Jesus, ele andou sobre o mar. Mas na hora que desfocou, na hora que ele olhou para a força do vento, diz a palavra, ele afundou e gritou: socorre-me, Senhor. Se você põe os seus olhos, o seu foco, a sua confiança em outra coisa, você afunda. Tire os seus olhos dos seus problemas. Tire os seus olhos das suas crises. Coloque os teus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Siga Jesus, vá atrás dele, escute a sua voz e ele vai te salvar. E Jesus estende a mão, levanta Pedro. E quando a gente não tem a mão de ninguém, a gente tem a mão do Senhor. Quando a gente não tem ninguém para nos acudir, vem a mão do Senhor e nos traz para cima. A tempestade ensinou ele a crer. Por que Pedro duvidou? Por que, Pedro, você duvidou? Jesus pergunta nesta tarde. Por que você duvida? Por que você perde o foco ao invés de olhar para o Senhor? É neste momento que ele quer te ensinar. Ele está dizendo: tenha coragem. Sou eu. Não tenha medo. Confie no Senhor. Assim que Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Assim chega o nosso quarto momento da história que nós lemos. Jesus entra no barco e a tempestade cessa. O Cristo que alimentou multidões, o Cristo que curou enfermos, que ressuscitou mortos, que abençoava vidas, era o mesmo Cristo que estava ali presente e que estava acalmando a tempestade. Mas foi ele quem criou a natureza, foi ele quem criou o mar, o vento, tudo ele criou, todas as coisas estão debaixo do seu poder. Ele é único, ele é digno e não há poder maior do que o dele. Glória a Deus por isso. E quando Jesus, ele entra no barco da nossa vida, a tempestade tem que acalmar. Mas muitas vezes você quer remar sozinho. Você quer remar sozinho e você não convida para Jesus entrar no seu barco. A experiência de Pedro nos mostra isso, que apesar de sermos humanos, de sermos fracos, com ele na nossa vida, nós podemos caminhar sobre as ondas que se levantam contra nós. Mesmo sendo fracos e imperfeitos, Jesus nos faz andar sobre as ondas, sobre as tempestades. Não há tempestade nesta vida que jogue você para o fundo do mar, porque Jesus, ele estende a sua mão e te traz à tona. Com Jesus eu tenho vitória, com Jesus eu ando sobre as águas e por isso eu vou confiar nesse Jesus maravilhoso. Deus está falando ao nosso coração nessa tarde. Ele está dizendo a todos nós,
Eu quero entrar no teu barco. Eu quero entrar na tua vida. Eu quero que você tenha fé, que você creia além das circunstâncias, que você creia apesar das circunstâncias, que você deixe eu controlar o seu barco, eu controlar a sua vida, trazer você para cima. Vou te dar paz, é isso que Jesus está dizendo. Vou dar fim a toda essa tempestade. Assim como o mar se aquietou, o Senhor pode te dar paz, em nome de Jesus. E o Senhor está nesta tarde, estendendo a sua mão para você e dizendo para você: não tenha medo, tenha coragem. Sou eu, o grande eu sou. Eu estou aqui, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus está aqui. Ele pode entrar no teu barco e ele pode ser o teu piloto. Deixa Jesus entrar no teu barco. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus acalmar a tua tempestade. Deixa Jesus te dar paz. Vamos orar? Senhor Deus, eu glorifico o teu nome pela tua palavra, porque ela é real, porque ela é fiel, porque ela é verdadeira e nós podemos, Senhor, experimentar a tua palavra na nossa vida diária, Senhor. Nós podemos ter essa experiência que os discípulos tiveram em meio à tempestade. Nós podemos clamar pelo Senhor e nós podemos ouvir o Senhor dizendo: não tenha medo. Coragem, eu estou aqui. E nós podemos receber a tua paz. Nós podemos ver as nossas tempestades acabando, acalmando. Nós podemos andar sobre o mar. Ó Deus, abençoe a pessoa que está ouvindo, participando deste culto neste momento. Se essa pessoa está sofrendo, ó Deus, alguma tempestade na sua vida, ó Deus, nós sabemos como é triste enfrentar tempestades. Tempestades que vêm de repente, mas nós sabemos também que o Senhor está no barco da nossa vida e que o Senhor pode acalmar a tempestade, que essa pessoa possa confiar. Ajude-nos a confiar no Senhor, ajude-nos a descansar no Senhor, ajude-nos a ter o foco, o olhar no Senhor, que é o Todo-Poderoso, porque só o Senhor pode acalmar a nossa tempestade. Só o Senhor pode trazer cura, libertação, restauração. Só o Senhor pode. E nós cremos na tua palavra, cremos no teu nome e no teu poder. Ó grande Emanuel, ó grande Deus conosco. Obrigada, Senhor, pela experiência de cura do meu marido e que as pessoas que estão me ouvindo nessa tarde possam ter essa experiência também de cura, de libertação e de restauração. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor, pelo teu poder e pela tua graça. Graça maravilhosa que se estende a todos nós. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que assistiu até aqui, Deus abençoe muito a sua vida, mas não se desconecte. Continue conectado conosco, porque agora teremos a ginástica sênior para você fazer da sua casa. Deus abençoe a sua vida. Amém. Olá, gente! Aqui é a Carol e eu tô aqui para ajudar vocês a dar uma esticada, fazer um pouco de ginástica hoje. Vai ser bem simples, você pode ficar sentado na cadeira que você tiver. Pode ter o encosto ou pode não ter, não tem problema. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai começar a fazer é com os ombros. Nós vamos fazer para trás 10 vezes e para frente 10 vezes. Vamos lá? E começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos para frente. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo, agora a gente vai começar a exercitar nossas pernas um pouco. Então a gente vai levantar cada perna, primeiro uma, depois a outra, até mais ou menos a altura assim do umbigo. Pode encostar o pé no chão, então vamos lá. Me segue, vamos começar com a perna esquerda e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra perna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai exercitar um pouco a nossa panturrilha. Então aqui a gente vai ficar um pouco de ponta do pé e descer. Vamos fazer 10 vezes com as duas pernas juntas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, agora a gente vai exercitar um pouco os nossos braços. E o primeiro exercício que a gente vai fazer, a gente vai pôr as duas mãos assim, na altura do ombro, não precisa ser muito alto. E aí a gente vai abaixar uma e depois a outra, e esse vai contar como um exercício. A gente vai fazer até 10 também. E vamos começar. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completou. Pode abaixar o braço, dar uma balançada assim para relaxar o músculo. E aí agora a gente vai fazer um que a gente vai levantar os nossos dois braços até a metade, assim. E aí a gente vai levantar eles e vai voltar até a metade. E aí a gente pode fazer eles juntos contando até 10 também. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí. Agora, continuando com os braços, se precisar de novo dar uma relaxada, faz. E aí, continuando o exercício dos braços, a gente vai colocar os braços assim, até na altura do ombro. Se tiver dor no ombro, pode abaixar um pouco, não precisa ficar tão alto. E a gente vai levantar eles um por um e vai contar como um. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. Abaixa o ombro de novo, porque dá uma queimada aqui. E é isso. E agora o próximo exercício a gente vai continuar com os braços. Então você pode inclinar um pouquinho para frente. Deixa eu virar desse lado para vocês verem. Inclina o corpo um pouco para frente, assim. A gente vai levantar os braços pela metade de novo. E aí nesse a gente vai levantar os dois juntos e segurar por 2 segundos. E esse vai contar como um e a gente vai fazer de novo 1 até 10. Então vamos lá? Inclina o corpo, levanta o braço e foi. 1, 2. Pode abaixar. 1, 2.
1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2 e 10, 1, 2. Isso aí. Agora, nesse próximo exercício, se você quiser levantar, e aí você vai pegar, se você precisar de ajuda, se a sua cadeira tiver um encosto, você vai segurar ela e aí a gente vai abrir a perna para o lado. Vamos começar com a esquerda. Se você não quiser, só põe as mãos assim na cintura e levanta a perna. A gente vai contar até 10, assim do lado. Vamos lá. 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra perna. Então vai do outro lado da cadeira, se precisar do encosto, segura. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E é isso aí, gente. O exercício está completo. Nós fizemos exercício para o corpo, para os nossos braços, para as nossas pernas, que deu para dar uma exercitada. E aí no final não esquece de alongar um pouco, a gente pode alongar aqui também. Senta de novo na cadeira, vamos fazer um alongamento para os braços, puxa o braço para o lado e olha para o lado oposto. E conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, o próximo braço, então puxa para o lado e olha para o lado oposto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, vamos alongar também o nosso pescoço. Puxa para o lado assim e segura um pouquinho. Puxa para o outro lado, segura um pouco. Puxa para frente. E dá só uma voltinha assim para trás. E é isso então. Nós alongamos todo o nosso corpo e foi ótimo exercitar com vocês. Até a próxima!